Pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Hoje, dia 27 de 1 de 2024. Algumas pessoas já estão falando assim: janeiro não termina, parece que é um mês que não tem fim. Não é isso mesmo? Hoje nós estamos aqui para falar sobre o surto empreendedor. Sabe aquele momento em que você fala assim: olha, eu vou jogar tudo pro ar, não quero mais saber de trabalhar, de bater ponto, não quero mais saber de chefe, agora eu vou abrir a minha empresa. E aí você dá uma de doido, sai fazendo tudo que é necessário, comprando material, comprando tudo e começa o teu negócio. É o que a gente chama de surto empreendedor. Eu quero falar com você sobre esse assunto na live de hoje. Eu peço para que você possa enviar esse vídeo para os seus amigos. Clica no botãozinho do compartilhar, fica logo aí embaixo. Mande para eles se eles tiveram esse surto do empreendedor e agora estão passando por dificuldades nos negócios. Eu vou passar aqui receitas que você pode aplicar na sua vida para que você possa melhorar o resultado do seu negócio, fazer com que ele cresça, fazer com que ele prospere, fazer com que ele possa atingir níveis que você talvez nem pensou que poderia ser possível. Eu quero dizer para você que o segredo dessas empresas que crescem, que se multiplicam, que tem várias filiais, não é sorte, não é porque aconteceu um time certo, não é porque tinham poucas empresas no mercado, mas principalmente porque o empresário, ele é um estrategista de guerra. Então, se você puder, mande aí para 5 pessoas. Não vou nem pedir para você mandar para sua lista de contatos inteira, porque senão você vai perder tempo, vai perder a live de hoje. Mas mande para 5 pessoas, porque eu tenho certeza que a vida delas vai ser transformada a partir dessas informações, desse conhecimento que eu vou compartilhar hoje, tá bom? E muito obrigado por novamente estar aqui às 6h55 num sábado. A maioria das pessoas estão dormindo esse horário, mas nós estamos aqui aprendendo e compartilhando muito conhecimento com vocês para que vocês possam melhorar os seus resultados, chegar mais longe, realizar seus sonhos. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Almeida, sou consultor de negócios, sou gestor, fui gestor há mais de 5 anos aí na Microchipnet, uma empresa que começou do zero e a gente conseguiu aí chegar num número bem bacana, cuidando de mais de quase 30 pessoas e faturando aí um valor bem considerável anualmente. Então é bem legal você estar aqui ouvindo alguém que já passou por aquilo que eu vou ensinar. Então não é alguém que está aqui somente lendo livro e aprendendo sobre a temática, não. Alguém que viveu na pele o que significa isso. Pegar uma empresa que está lá no comecinho e você estruturando os processos até chegar na fase da maturidade. Então é algo bem bacana que eu tenho para te passar aqui hoje. Eu só vou pedir para você um minutinho para você mandar para o pessoal aí, que eu vou pegar aqui o meu retorno que eu esqueci de pegar, para poder ler as mensagens de vocês, né? Senão eu fico aqui falando sozinho, não vejo as interações de vocês, e aí a gente não consegue estabelecer uma comunicação. 2 minutinhos. Agora sim. Agora conseguimos. Mas vamos lá, gente. Por que eu falo que é um surto empreendedor? Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos trabalhando em uma organização, aí a gente, por exemplo, é um técnico dessa organização. E a gente fala assim, poxa, eu faço o serviço muito bem feito. Os clientes vêm até a loja, eles gostam de ser atendidos por mim. Quando eu vou ao cliente, sou eu que instalo, sou eu que faço todos os procedimentos, sou eu que muitas vezes respondo a ordem de serviço e fecho. Às vezes eu estou ali se relacionando com o cliente para fazer as vendas. Agora eu pergunto, se o meu chefe, né, isso você raciocinando ali para chegar no surto empreendedor. Caramba, se o meu chefe ele ganha se eu ganho X mil reais, com certeza o meu chefe ele está ganhando muito mais do que ele me paga.
porque senão eu não estaria aqui. Agora, por que que eu estou com a minha própria empresa, ou trabalhando para os outros, se eu sei fazer exatamente tudo que essa empresa tem e que ela faz? Aí é onde começa a dar aquele gatilho, aquela faísquinha do surto empreendedor. É onde a pessoa começa a fazer a matemática mental, porque todo mundo pensa que empreender é somente saber fazer alguma função técnica ou vender um produto, mas não é verdade. Uma empresa ela é feita de inúmeros processos. Quando nós falamos que uma empresa ela é uma organização, você precisa entender o que nós estamos falando. Nós estamos falando de um aglomerado de processos que estão interligados entre si, e se uma peça dessa engrenagem estiver fora do lugar, você não consegue fazer com que tua empresa mude de patamar. Você não consegue fazer com que ela cresça, você não consegue fazer com que ela se multiplique. Aí são aquelas empresas que o dono do negócio, ele não é o dono. Ele tem um emprego que ele comprou e ele não consegue ter tempo com a família, ele não consegue viajar, ele não consegue desfrutar dos negócios, ele não consegue ter esses tempos. E se consegue, quando ele sai do negócio, o negócio deixa de faturar. Ele não está ganhando dinheiro na ausência do dono. Então esses negócios são aqueles negócios onde não é uma empresa, mas é o dono que faz o negócio acontecer. E, por exemplo, para nós, se eu fosse pegar um dinheiro para fazer um investimento na sua empresa, a primeira coisa que eu verificaria é se a empresa existe além de você. Porque não faz sentido para alguém investir, colocar dinheiro num negócio que dependa 100% do dono. Não faz sentido, porque é algo muito inseguro. E se acontecer alguma coisa com o dono desse negócio? E se ele precisar abandonar os negócios por conta de um problema familiar? E se acontecer o pior, ele morrer? Como que esse negócio vai ficar se depende 100% dele? Quem vai ser o doido de segurar essa bomba? Então você acaba fechando as portas porque não pensou estrategicamente. O surto empreendedor te fez começar um negócio e você não tinha o preparo necessário para se tornar um empresário. Por exemplo, é muito comum quando nós vamos iniciar uma consultoria, que eu faço ali a entrevista diagnóstica, as pessoas não sabem nem quanto de tributo tem na sua operação. Aí eu pergunto para você, você sabia que não pagar os impostos na sua operação é sonegação e é crime? Você sabia dessa informação? Aí eu pergunto para você, como que você está pensando em escalar o seu negócio? Tornar-se um negócio, por exemplo, respeitado na tua cidade? Se você não está pagando nem os impostos da operação? Se você tem funcionários que nem fichados estão? Porque na sua cabeça é assim, olha, como é que eu vou fichar esse cara? Esse cara é muito custoso para mim. Esse cara, ele fica muito pesado se eu colocar ele na CLT. Aí você corre um risco de 5 anos, às vezes, 2, 3 anos, que você manteve aquele funcionário pagando por fora e ele pode sair, meter um processo trabalhista em você. E aí aquele pouco que você conseguiu adquirir, você vai gastar pagando o processo trabalhista. Por que que não começa estruturado? Porque as pessoas não têm um planejamento. O negócio iniciou por causa de um surto, uma necessidade. Ou talvez, o segundo caso é a pessoa que perdeu o emprego. Lucas, eu perdi o emprego, recebi uma boa quitação, estou com dinheiro no bolso. Em vez de eu trabalhar para os outros, vou abrir meu próprio negócio. Aí, às vezes, o cara abre lá uma hamburgueria, uma açaiteria. E tudo bem, tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Como eu falo, a única forma de você se tornar uma pessoa rica é empreendendo. Não existe outro método. A menos que você ganhe num sorteio desse, numa loteria. Mas são raríssimas exceções. Eu não conheço ninguém que tenha ganhado aí milhões na loteria. Não conheço. Eu conheço assim uma pessoa ou outra que ganhou 1.000 e tantos reais aqui, 1.000 e tantos reais ali. Mas milhões? Eu não conheço ninguém que mudou de vida por causa que ganhou no sorteio.
Nunca vi isso. E eu tenho, embora eu seja jovem, né, tenho 30 anos, 29 anos, eu não, na minha vida, nunca conheci ninguém. Então, a probabilidade é muito pequena. Depender da sorte é muito difícil. Você não vai conseguir chegar nos seus sonhos, se tornar um milionário. Sendo funcionário de alguém, você pode ter uma vida boa, mas você nunca vai se tornar um milionário. Alguém que, a não ser que seja um CEO de uma grande empresa como a Google, ganhe 200, 300 mil por mês, aí é uma outra história, tá? Mas mesmo assim, quando você vai ver desmontar o negócio do Google, 200 mil é dinheiro de bala, tá bom? Para você tocar uma organização. O Mark Zuckerberg ganha muito mais que 200 mil por mês. E ele é o dono do negócio. Então a única forma de você se tornar milionário e você criar formas de renda que vão pagando você com o tempo é através do investimento, mas principalmente o investimento no empreendedor. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui se você começou por algum desses dois motivos que eu coloquei aqui. Se você surtou, falou assim, ó, não quero mais trabalhar para ninguém, chega, vou ter o meu próprio negócio. Ou se você começou por necessidade, comenta aí. Deixa eu ver aqui quem está online. Comenta aí, comenta aí. Não deixa passar não. E aí, meus amigos, o que é legal disso tudo? Quando a gente vai vendo que o negócio iniciou, na maioria das vezes, o empreendedor está ali como um canivete suíço. Ele faz contas a pagar, contas a receber, ele faz planejamento de marketing, ele faz as vendas, ele instala, ele prepara, ele faz tudo, ele é um canivete suíço. O negócio é pequeno. Então ele não demanda tantas energias de tantas pessoas diferentes para tocar, porque é um negócio pequenininho. E não tem problema, porque você precisa saber das fases da organização. Quais são as fases que uma empresa que iniciou do zero, que foi uma startup, quais são as fases que ela tem que passar para se tornar uma empresa que tenha resultados com maturidade? É importante que você entenda que é necessário. Lucas, mas dá para a gente começar uma empresa já organizada? Sim, é possível começar uma empresa já organizada, mesmo que você seja uma única pessoa. É para isso que eu existo. Eu sou consultor de negócio, eu vou fazer com que a tua empresa já comece com todas as engrenagens desenhadas. Por quê? Quando o negócio começar a engrenar, começar a dar dinheiro, você já tem todas as organizações feitas e você só precisa contratar alguém que vai cumprir aquilo que você desenhou como empresário. Você estabeleceu as regras do jogo. Você estabeleceu como a sua empresa vai funcionar. Você estabeleceu como aquele teu funcionário que foi contratado vai trabalhar. E você já calculou toda a parte financeira, todos os custos que vai ter, quanto que vai custar essa pessoa por mês, quanto que ela tem que trazer de resultado pelo investimento que você está colocando na vida dela. Então você começa um negócio de forma estruturada. É possível fazer isso. Mas muitas pessoas enxergam o gasto com a consultoria como algo banal. Eu não vou gastar dinheiro com consultoria. E eu sempre falo sobre o mínimo produto viável. Em inglês o termo chama-se MVP. O que significa isso? Ao invés de você fazer um lançamento gigante, montar uma empresa gigantesca, gastar muitos recursos, vamos verificar o mínimo investimento que a gente pode fazer para verificar se essa empresa vai ter sucesso. E a gente monta um plano de negócios para que nós possamos colocar esse mínimo viável para funcionar e verificar se tudo aquilo que nós planejamos de forma estratégica está e vai funcionar. Então você entra no negócio já sabendo como que ele deve funcionar, com as métricas, com as previsões, e o seu trabalho é analisar os dados. E lógico, se você está começando uma empresa e você é o único, você vai precisar trabalhar no negócio. Então, você vai ter que dividir o seu tempo. Aí entra na questão da gestão do tempo. Por quê? Você vai ter que trabalhar, mas vai ter que trabalhar
pro negócio, que é quando você sai do operacional e você entra na gestão, na parte estratégica. Você olha o seu negócio de fora e começa a organizar, a orquestrar toda a empresa. Eu gosto muito desse termo, orquestrar. Porque se você for numa orquestra de música, você vai ver que, embora hajam diversos instrumentos que estão tocando em conjunto, todos eles estão seguindo uma mesma linha e há um maestro que está organizando tudo aquilo e ditando o ritmo e os tons de cada instrumento. E você vê que, embora sejam diversos e diversos instrumentos, eles se complementam para alcançar um só objetivo. Eu gosto muito da passagem bíblica da Torre de Babel. As pessoas às vezes só veem ali o lado ruim, né? Que eles estavam ali reunidos em um só propósito e não obedeceram à ordenança de Deus de se espalharem. Mas eu acho interessantíssimo uma frase que Deus diz, que é o seguinte: se nós não o impedirmos, eles vão chegar nos seus objetivos. Sabe por quê? Porque eles tinham um só pensamento. Eles tinham um só objetivo e eles comungavam desse objetivo. Eles trabalhavam em unidade para chegar nesse objetivo em comum. E Deus teve que descer e confundir a língua desse povo, porque se não fizesse isso, eles iam conseguir construir a torre. Eles iriam conseguir. Olha que interessante. Então, quando nós temos um pensamento único, quando nós conseguimos organizar a nossa empresa para que nós venhamos a olhar para um único ponto, meu amigo, você vai ter uma receita do sucesso, porque as pessoas vão estar engajadas com o propósito da sua empresa. Elas vão saber por que elas estão ali, para onde elas estão caminhando. E esse é um dos principais motivos para as pessoas muitas vezes trabalhar de forma que elas não estão felizes, desmotivadas. Porque elas não conseguem enxergar na empresa um futuro, para onde a empresa está indo, aonde ela está me levando. Eu sempre costumo dizer que quando nós temos esperança no futuro, no que há de vir, nós conseguimos viver o processo, nós aguentamos as dores. É, por exemplo, o que nós encontramos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: olha, mantenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, se nós estivermos olhando para a causa da nossa esperança, que é Jesus, nós vamos suportar a dor do processo, nós vamos aguentar as dores de ser cristão, de ser perseguido, de ser condenado, de sofrer muitas vezes represálias, como o apóstolo Paulo sofreu. As marcas do evangelho ele carregava no corpo, mas ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele sabia onde ele iria chegar. E por conta disso ele estava motivado. Ele escreve a carta dentro de uma prisão aos Filipenses, que é a carta chamada Carta da Felicidade. Ele está preso e ele está falando para as pessoas que as pessoas precisam ser felizes. Olha que interessante, a loucura que é isso. Mas por conta de um objetivo lá na frente. Jesus conseguiu, como o maior líder que existiu em todos os tempos, porque ele é Deus e se fez em forma de homem. A liderança de Jesus é algo exemplar. Ele sempre estava mostrando para os discípulos: olha, vocês têm que tomar a cruz de vocês, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu estou indo para a casa do meu Pai preparar morada para vocês. Mas se vocês quiserem vir após mim, vocês devem tomar a sua cruz. Vai ter a dor do processo, vocês vão sofrer, mas vai ser recompensador quando tudo isso acabar. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí na live de hoje. Comenta aí se está fazendo sentido. Pessoal, quando a gente fala aqui do surto empreendedor, nós precisamos entender que dá para começar organizado, tá? O que falta para o empresário ali que está começando o seu negócio? Faltam estratégias. Falta gastar tempo em pensar como o negócio ele pode se estruturar para que ele possa alcançar os objetivos. Eu pergunto para você, qual é o objetivo de faturamento do seu negócio nesse ano de 2024? Quanto você quer faturar? Quanto você quer tirar do seu negócio como empresário? Quanto você quer colocar no bolso de receita? De resultado operacional, de lucro líquido? Quanto? Quantos por cento
o teu negócio, por exemplo, entrega de rentabilidade. Eu coloco lá R$10 na tua empresa, quanto que esse dinheiro vai me voltar no final de determinado período? Você tem controle de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado do exercício, balanço patrimonial, análise vertical, análise horizontal, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Vocês têm margem de giro de estoque, prazo médio para venda, prazo médio para pagamento. Vocês têm esses dados do negócio? Você consegue fazer um valuation. O que é o valuation? Quanto que a minha empresa vale se eu fosse vendê-la hoje? Algumas pessoas entendem a questão de venda de empresa como algo ruim. Olha, se alguém está vendendo a empresa é porque essa empresa está passando por dificuldades. Não. Vender empresas é um outro negócio que está um nível acima desse negócio comum que todo mundo toca. O cara que pensa em vender empresa, ele pensa em montar uma estratégia para que a empresa exista além dele. Porque quando ele for vender essa empresa, olha que interessante, a gente geralmente vê aí vendas de empresas acontecendo a um múltiplo 8. Olha o que significa isso. É pegar o seu faturamento de um ano e você falar assim, olha, esse ano eu faturei R$100.000. E geralmente a gente conta os multiplicadores quando o negócio é bem sucedido. Aí muitas vezes ele multiplica por 8, então você ganha R$800.000 hoje pela sua empresa, ou seja, você está garantindo os 8 próximos anos de faturamento. Só que o investidor, ele só faz esse investimento se ele enxergar que aquele negócio tem potencial para gerar receita recorrente, para que o dinheiro que ele está colocando realmente volte para o bolso dele. Se ele não conseguir enxergar que há uma estratégia, que há um posicionamento, que há uma direção que a empresa está andando, que os mecanismos que eu falei lá estão cruzados e funcionando, ele não investe. Então, a pessoa que vende empresa, ela está em um outro nível. Ela não está ali criando um negócio que meramente vai pagar o salário dela, as despesas do mês. Não, ela está pensando estrategicamente. Ela está pensando em expandir. Tem pessoas que não vendem em si a sua empresa para liquidar a sua operação, mas ela cresce em modelo de franquia. Não necessariamente se torna um franqueador, mas ela faz com que a sua empresa seja tão desenhada que ela consegue replicar a sua empresa pelo Brasil afora. Você acha que essas empresas gigantes, o dono está lá preocupado com a operação, pessoal? Você acha que o dono das lojas americanas está lá tocando cada negócio? Não dá para fazer isso. Nós só temos 24 horas, eu não sou mágico. Eu não consigo ter 30, 40, 50 horas no dia. Todos nós temos 24 horas. Agora, como é que esses caras tocam tantas operações? Como é que esses caras têm tantas lojas espalhadas pelo Brasil? É básico. Eles pensaram estrategicamente. Eles pensaram no negócio de forma que esse negócio tinha capacidade e fundamentos para crescer. Bom dia aí, está online meu cunhado, a Bruna, Charles, a Maiara. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estarem aqui. Estou falando hoje sobre o surto empreendedor, tá bom? Estou aqui falando sobre estratégias de empresa. Então, pessoal, quando a gente vê essas pessoas que são os grandes empresários do Brasil, eles pensaram estrategicamente nos seus negócios. Eu gosto muito de ver e me emociona. Eu olho para o início da Apple, era numa garagem, pessoal. Eu olho para o início da Amazon, o Jeff Bezos sentado no computador, aqueles computadores ainda da IBM, pequenininho, planejando a sua empresa num escritório simples. Eu vejo, por exemplo, o Luciano Hang, que é da Van, a loja da Van primeira é vergonhosa, é pequenininha, gente. Agora olha o tamanho desses caras. O Luciano Hang, não sei se você sabe, mas ele é multi-empresário, ele tem várias empresas. Quando nós vamos a Balneário Camboriú, aqueles prédios gigantescos que há lá, alguns deles é do Luciano Hang. Ele tem uma construtora que constrói esses prédios. Você sabia disso? Agora, como é que esse cara consegue cuidar da Avan, que é uma empresa gigante, que tem espalhada aí por diversas partes do Brasil, e como é que ele consegue ainda ter tempo para ser empresário, construtor, foi um ativista político nos anos aí do governo Bolsonaro? Como é que ele consegue? Basicamente,
ele é um estrategista, pessoal. Quando a gente organiza a nossa empresa, nós não vamos estar mais no operacional. Quero dizer para você, empresário, se você tem a tua empresa por mais de 5 anos e você ainda continua lá fazendo serviço, tome cuidado. Se você escolheu estar lá, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Médicos, doutores, veterinários, né, o meu cunhado que está aí, que é assessor, você escolheu estar lá? Tudo bem, tranquilo. Mas a sua empresa, se você saísse de lá, ela funcionaria sem você? Ela traria os mesmos resultados? E se você que tivesse que pegar, no caso do meu cunhado, 2, 3, 4, 5, 6 festas, quanto de dinheiro você deixa na mesa porque você não tem pessoas para tocar a sua empresa ou estar em outros lugares onde você não pode estar? Quanto de dinheiro? E eu sempre falo o seguinte, às vezes a pessoa ela ama o nosso serviço, ama o nosso produto, mas pela incapacidade estratégica da empresa, ela acaba testando o produto de outro fornecedor e ela gosta do fornecedor e não volta mais para você. Você perdeu um negócio porque não pensou estrategicamente. Então a gente precisa começar a pensar de forma estratégica. Sair da aleatoriedade. Não dá mais para, nesse tempo que estamos vivendo, viver uma vida aleatória. Você precisa organizar a sua empresa. E quais são as fases da organização empresarial? As fases da organização empresarial, eu diria que são a infância, a adolescência e a maturidade, tá ok? O que é a infância, pessoal? Eu tenho um filho pequeno, Cauã e Levi. Os dois, o Levi, ele é muito mais dependente de mim. Ele precisa que eu dê comida na boca, ele precisa que eu troque a fralda, ele não pode ficar sozinho, eu preciso ficar sempre com ele. Às vezes ele chora, eu tenho que balançar, eu e minha esposa vamos lá, dar aconchego, tem que dar banho. Ele não faz muitas coisas sozinho, não faz quase nada sozinho, na verdade. Então a minha presença e a presença da Kátia é essencial para que o Levi viva. Se eu e a Kátia não estivermos aqui, ele não consegue sobreviver. Ele precisa da gente. E é exatamente a fase da infância da empresa. Quando nós estamos começando, o negócio precisa de nós. Nós precisamos estar lá. Ele não vive, não tem como separar, não tem como cortar o cordão umbilical. Nós precisamos estar juntos. E aí, nessa fase, é a fase onde há o maior desgaste do empresário. Porque ele tem que ser um canivete suíço, ele tem que apagar vários incêndios de uma só vez. Mas, à medida que você vai apagando os incêndios, o que você tem que fazer? Estratégia. Pessoal, se você passou por uma dificuldade, por exemplo, você foi falar com um cliente, esse cliente entende, é um advogado, ok? O advogado vai ler o contrato, ele não vai aceitar qualquer cláusula que você coloca lá. Aí geralmente ele pergunta sobre aquela questão e você não estava preparado, porque geralmente esse contrato foi elaborado por um outro advogado ou por um contador parceiro, ele te entrega esse contrato, você nunca leu, não conhece as cláusulas, e aí vem aquela pergunta que te deixa de calças curtas. Como é que você vai resolver essa questão? Aí você muitas vezes se sente seguro e tal, eu vou procurar uma resposta para você. Aí você senta em casa, vai ler o contrato, tal, e entrega a resposta para aquele empresário. Eu pergunto para você, você documentou como que você encontrou a resposta? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Você deixou isso registrado em algum bloco de notas, algum documento do Word? Você fez isso? Qual é a vantagem disso, Lucas? A vantagem é que da próxima vez que acontecer, você não precisa mais saber como responder. Você vai lá nesse documento, a resposta vai estar pronta, você entrega para o seu cliente. Isso acontece em tudo. Lucas, eu estou fazendo um trabalho e de repente eu subi num telhado e a telha quebrou. Ok, o que você fez para resolver? Primeiramente eu tirei a telha quebrada, eu fiz um orçamento nas lojas mais próximas, na loja X, Y e Z, o valor foi esse daqui, eu tomei a decisão pelo valor mediano, porque a primeira ela não conseguia entregar,
a última era muito cara e a segunda do meio, ela tinha um valor acessível e me entregava a telha. Aí eu entreguei, precisei contratar uma pessoa para consertar isso. Ok, o seu trabalho sempre acontece uma quebra de telha? Pode acontecer? Pode. Então eu vou estruturar esse processo. Se uma telha quebrar, o que eu preciso fazer? Quando você contratar um funcionário, você já vai colocar tudo isso para ele. Fulano de tal, você trabalha com instalação no telhado. Se uma telha quebrar, você vai pegar isso daqui, você vai fazer isso daqui que vai dar certo. Você entende que o funcionário ele já não vai precisar ligar para você, empresário, para saber como resolver o problema? Por quê? Ele já foi instruído. Você, como empresário, já está pensando em tudo que pode acontecer. E você estruturou isso. Quando acontece um problema, já está documentado. É assim que as grandes empresas fazem. É o que nós chamamos de procedimento operacional padrão, que é o famoso POP. Quando nós contratamos alguém, o ideal é nós entregarmos um manual de operações, que é basicamente o que a pessoa tem que fazer na posição que ela está. E aí ela começa a andar de acordo com aquilo que nós desenhamos como empresários. E aí a sua empresa começa a crescer, porque já está tudo documentado, já está tudo organizado. Lucas, aconteceu algo que nunca aconteceu na minha vida, eu tenho 5 anos de empresa, nunca aconteceu isso. Beleza. Por exemplo, aconteceu uma experiência comigo que um cliente nosso, ele queria uma nota do dia. A gente gera nota fiscal, né, por remessa, né, porque é uma empresa de serviço, mensalmente. E aí o que acontece? Essa pessoa ela queria a nota da data que ela fez o pedido, para mandar para a prefeitura. E o que aconteceu? Eu não tinha gerado aquela nota. E o cliente batendo o pé, até que a gente conseguiu, né, entrou em contato com o sistema para gerar aquela nota fiscal no dia e na hora que ela estava precisando, para mandar para a prefeitura. Então aquele processo já me alertou porque eu não tinha instruído o pessoal do financeiro a como gerar uma nota fiscal. O processo dependeu de mim. Então eu falei, opa, calma aí. Se está dependendo de mim, outras pessoas não sabem, eu preciso ensinar para outras pessoas como é que faz para gerar nota na hora, que a pessoa está pagando ali no balcão, para que ela possa sair já com a nota fiscal na mão. Não precisa esperar que eu gere e chegue por e-mail. Olha que interessante. Então é o pensamento estratégico. Essa fase da infância é uma fase onde você vai estar se desgastando muito, vai gastar muita energia, mas você já tem que ir colocando as coisas em ordem. Por exemplo, quem são as pessoas e quais são os profissionais que estão diretamente interligados à minha operação? Então, por exemplo, se você é um confeiteiro, que nem minha prima aqui que está assistindo a live, quais são as atividades que estão diretamente ligadas ao meu negócio? Gestão, confeiteiro, comprador, marqueteiro, pessoas que trabalham na mídia social, vendedor de loja. Aí você começa a montar contador, você começa a montar a estrutura organizacional para que você possa entender como que você vai crescer. Porque uma criança, ela cresce. A natureza da criança é crescer, assim como a natureza dos negócios é crescer. Sabe por quê? Porque a lógica é a seguinte, se você compra um produto a R$5 e você está vendendo a 10, considerando todos os custos operacionais que você tem, vamos dizer que você tem uma margem líquida de 30%. E desses 30%, você tem várias opções, que é o lucro líquido, o lucro que você não vai mais precisar para nada, ele não está comprometido mais. Você vai ter que decidir quantos por cento você vai fazer de amortização e reservas de depreciação, quanto que você vai dividir para os sócios ou para você, quanto que você vai reinvestir na sua empresa. Agora, quando você define quanto que você vai reinvestir, você entende que esse dinheiro está voltando para o negócio, e se volta para o negócio, seu negócio agora não tem mais R$100 de caixa. Ele agora vai ter R$100 mais o resultado que a sua empresa teve. Então você tem mais poder. Se você pode comprar 5 produtos, agora você pode comprar 10 produtos. Você está começando a entender o negócio? Cada vez que eu injeto dinheiro no negócio, a tendência natural tem que ser
ele vai gerar mais resultado para mim. E quando passar novamente esse dinheiro novo que você colocou pela operação da tua empresa, ela precisa gerar mais lucro, que automaticamente aquele percentual que você reservou para reinvestimento vai voltar para a sua empresa. Agora a sua empresa não tem potencial só de comprar 10, agora ela pode comprar 15. Daqui a pouco a tua empresa pode comprar 20 produtos, daqui a pouco você tem 30, 40, 50, tudo por causa de um percentual estratégico que você separou, que faz parte do lucro líquido da sua empresa, que você está reinvestindo recorrentemente. Então, a natureza do negócio, como uma criança, ela é crescer. Se uma empresa não cresce, ela está doente. Ou o empresário não quer que ela cresça, para ele tá bom ter um só negócio, faturamento, ou ele não tem um pensamento estratégico, tá ok? Tem negócio, pessoal, que não vale a pena nem abrir, porque o cara não está disposto e não tem condições de manter uma operação por 2, 3 anos sem ganhar R$1, até que comece a virar dinheiro. Não tem condições, então nem comece o negócio, filho. Espera outro momento. Engula isso como algo benéfico para você. O que você prefere? Abrir um negócio, colocar todos os teus recursos, quebrar, ficar com uma dívida gigantesca e dificultar mais a tua vida? Ou talvez gastar, às vezes, 2 mil, 3 mil, 5 mil reais em uma consultoria, que o cara vai montar tudo para você e falar assim, ó, testa, vê se funciona. O que é melhor, perder 250 mil reais ou perder 5 mil reais? Lógico que é 5 mil, pessoal. Mas muitas pessoas não querem gastar, não querem ter esse esforço e aí acabam quebrando. Qual que é a segunda fase da organização? A segunda fase da organização é a fase da adolescência. Como é que é o adolescente? O adolescente não é mais aquela criança que é dependente de você. Não é mais, ela não precisa mais que você esteja ali ao lado dela em todas as coisas. Ela já come sozinha, ela já toma banho, ela já tem sua própria opinião, ela já vai e volta para a escola, ela já tem uma vida além de você. E embora você seja o tutor que está ali, como eu digo, né, o supervisor, é aquele que tem uma visão ampla sobre a operação, tudo que está acontecendo, ele está vendo o negócio acontecer e o pai de adolescente, o que ele faz? Ele vai dando direções. Filho, não faz isso, vai por aqui, vai por ali, vai colocando cultura, princípios, cuidando, perguntando se está bem, se relacionando. Você vai ali acompanhando o teu filho. A mesma coisa na empresa. A empresa já está funcionando, você já tem funcionário, já tem pessoas que estão trabalhando, mas você ainda está ali. Vamos lá, pessoal, estamos indo para cá, organizando o processo, organizando a casa, melhorando resultados. Você está lá na tua organização. Então essa fase da adolescência geralmente é uma fase que dura um pouco mais. Por quê? Agora, além de você tocar o negócio e organizar, pensar estrategicamente nele, você tem inúmeras pessoas para cuidar. E aí você vai começar a ter problemas de gestão com pessoas, você vai aprender a ter que falar, a corrigir funcionário, a colocá-lo no eixo, a fazer com que ele compre a tua ideia, a fazer com que ele compre a tua visão, a fazer com que ele se engaje, que ele traga resultados. Às vezes você vai ter que mandar a gente embora. Eu quero te dar essa informação. Às vezes você tem dificuldade de mandar alguém embora. Mas o que você tem que pensar? Cara, esse cara que está na minha organização não está dando resultado. Eu já dei todas as ferramentas para ele, eu já conversei, já puxei a orelha, já me propus em ajudá-lo. Ele não tem um problema familiar, não tem outro problema, não consigo ajudar de nenhuma forma. Esse cara não quer ajuda. Agora, se ele está atrapalhando todo o restante, desculpa, ele tem que ser mandado embora. Porque eu não vou colocar em risco a vida de outros e outros funcionários se uma pessoa não está dando o resultado que eu espero. Tem que mandar embora. Fará bem pro bem da organização. A empresa, gente, desculpa falar isso para vocês, mas não é um lugar de fazer caridade. Não é um lugar onde nós vamos lá fazer o bem para a sociedade. Não, não é isso. Empresa é lugar onde nós estamos preocupados em investir tempo para que esse tempo seja revertido em dinheiro. Eu estou colocando patrimônio para rodar e esse patrimônio tem que me pagar. Agora, se um funcionário deixou de ser custo e virou despesa, eu tenho que mandar ele embora. Ele está atrapalhando o andamento da organização. Então essa fase da adolescência ela é um pouco mais robusta. Você precisa gastar mais energia. Mas a naturalidade é que a empresa chegue na fase da maturidade. Quando nós chegamos na fase da maturidade, os pais, eles ainda têm um papel muito importante na vida.
mas eles deixam de ser essenciais. Uma vez eu ouvi um texto, e esse texto marcou muito a minha vida, que fala que se o pai e a mãe criou bem o filho, o resultado é que esse filho vai viver uma vida independente dos pais. Isso marcou o meu coração. E eu percebi o quanto meu pai e a minha mãe foram eficientes nisso, porque eu consigo viver uma vida independente da vida do meu pai e da minha mãe. Eu consegui cortar o cordão umbilical e construir a minha própria vida. Tenho o meu casamento, tenho a minha casa, tenho os meus negócios, tenho as minhas decisões. Embora a opinião dele seja muito importante para mim, é muito legal contar com o apoio do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho a minha própria vida. A mesma forma são as empresas. Ela tem a própria vida, ela anda sozinha. Ela já acontece sem o empresário. Agora o empresário ele tem um pensamento meramente estratégico. Ele está ali para direcionar a empresa, para mostrar para onde ela tem que ir, estabelecer as culturas. Cuidar agora dos diretores, dos gestores, dos líderes. Agora você tem lá 10, 15, 20 mil funcionários para cuidar e não é você que está lá na ponta da linha conversando com cada um deles. Não, agora você tem uma equipe de gestão. 10, 15 pessoas que você está ali cuidando e mentorando para que elas possam se tornar como se fossem donas de cada setor da sua empresa. E como donos de cada setor da sua empresa, fazer com que todas essas engrenagens se cruzem para chegar no objetivo que eu, como gestor e dono da empresa, quero para o meu negócio. É aí que é a fase da maturidade, onde você não tem mais a obrigação de estar lá na operação, mas você tem a obrigação de fazer o crescimento da empresa, ela chegar mais longe. Você é como uma base, um fundamento que proporciona à empresa o crescimento. Agora, quantos empresários chegam nesse patamar? Quantos empresários ainda estão vivendo na fase da infância, mesmo com um negócio que tenha 10, 15 anos, tenha faturamento, às vezes eu fico agoniado de ver negócios que têm faturamento, pessoal, que ganha dinheiro, mas o empresário não consegue largar o osso. Meu amigo, se tua empresa dá lucro e tu não consegue ainda organizar a parada e fazer, olha, eu vou criar 2, 3, 4, 5 unidades, você está perdendo dinheiro, meu amigo. Você está perdendo dinheiro. Imagina você ter 4 empresas organizadas, dando o mesmo lucro que te dá hoje. Era para você estar, meu filho, gigante, ganhando muito dinheiro. Mas, por falta de estratégia e de organização, você não está conseguindo chegar nesse objetivo. Quero que você comente aí, está fazendo sentido essa live para você? Você está começando a entender como que as grandes mentes dos empreendedores funcionam? Pessoal, eu estou aqui falando para vocês, os meus CNPJs são todos jovens.